Salve, salve meu povo, professor Romulo na área, estamos aí com mais uma aula de física. Continuamos falando sobre vetores. Hoje eu vou mostrar o caso de soma de vetores, tá? Eu vou apresentar para vocês três casos especiais e importantes que nós precisamos ter o domínio sobre eles. E para finalizar essa aula eu vou falar sobre as componentes de um vetor, beleza? Bora lá! Então, para começar, nós vamos trabalhar com vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Então, vamos pegar aqui um vetor A. Aqui é a representação do meu vetor. Letrinha com a setinha indicando que eu estou trabalhando com vetor. Aqui o número de quadradinhos indica o módulo, né? Então são 3 quadradinhos, o módulo do meu vetor é 3. A linha que sustenta a minha flecha é a minha direção. E aqui a pontinha vai indicar o sentido. Então observa que este meu vetor está na direção horizontal e o sentido apontando para a direita. Vou pegar um vetor B. Está aqui em verdinho o meu vetor B. Letrinha com a flechinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial. Esse meu vetor B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, ou seja, o tamanho dele vai indicar a sua intensidade, o seu módulo. Então, ele tem 6 unidades de módulo. A sua direção é determinada pela reta que sustenta a minha flechinha. Então, está aqui a direção. E a pontinha aqui vai indicar o sentido. Então, este vetor está na horizontal, apontando para a direita, beleza? Então, o vetor A e o vetor B têm mesma direção e mesmo sentido. Eu vou precisar determinar aqui 3 características, né, que são essenciais para descrever um vetor. Quais são elas? Eu vou ter que falar qual é o módulo. Eu vou ter que determinar qual é a direção. E também preciso falar qual é o sentido. Então, eu preciso descrever essas 3 informações para caracterizar o meu vetor. E aí, como é que eu vou obter este meu vetor resultante? O que é este vetor resultante? O meu vetor resultante vai ser um vetor que vai substituir o A e o B e vai exercer as mesmas características. Tá? Então, eu vou juntar A com B. Vamos pegar aqui, ó. O A tem módulo 3, né? Então, eu vou pegar aqui 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3. Vou pegar o vetor B, tem 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei um na frente do outro. E aí eu quero obter o resultante. O meu vetor resultante vai ser um vetor que vai se comportar como se A e B estivessem juntos. Tá? Tá aqui o meu vetor resultante. Vou representar R este resultante. E isso aqui vai ser a soma do vetor A mais o vetor B. Aí eu vou ter que vir aqui, ó, definir qual é o módulo. Bem, o módulo do meu vetor resultante, que é o vetor que vai funcionar como se A e B estivessem juntos, vai ser igual à soma dos módulos de A
mais B. A direção vai ser a mesma de A e B. E o sentido também é o mesmo de A e B. Beleza? Então, aí nós encerramos a primeira soma importante que você precisa dominar. Quando vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Eu vou obter o módulo a partir da soma dos módulos de cada um dos vetores. A direção vai continuar sendo a mesma de A e B e o sentido também continua sendo o mesmo de A e B. Beleza? Agora nós vamos falar de vetores com mesma direção e sentidos opostos. Vamos então aqui pegar o vetor A. Então, este meu vetor A, ó, a flechinha aqui em cima para indicar que é a grandeza vetorial, tem módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. A direção dele é determinada pela reta que vai sustentar minha flechinha aqui. Então, tá aqui a direção. Nesse caso, horizontal. E o sentido, ó, é a pontinha da minha flecha. Aí eu vou pegar um vetor B. Este meu vetor B tem 1, 2, 3, 4 unidades. Aqui está o sentido, a direção dele. E a pontinha da flecha vai indicar o sentido. Beleza? E aí, como é que eu vou obter o vetor resultante quando eu tenho dois vetores que têm mesma direção, né? Ambos estão na horizontal, porém os sentidos são opostos. O vetor A aponta para a direita e o vetor B aponta para a esquerda. Então vamos colocar aqui o vetor A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Vou botar aqui o meu vetor A. Vou colocar o meu vetor B. Ele tem 4 unidades. Aqui embaixo. Aqui o vetor B. 1, 2, 3, 4 unidades. E aí o que vai ser o resultante? O resultante, então, ele vai aparecer aqui embaixo. Está aqui o meu vetor resultante. Para obter o valor desse resultante, eu vou pegar o valor do A, tá certo? Vou ter que pegar o valor do A e subtrair do B, beleza? Então, a gente vai escrever isso da seguinte forma. Aí, mais uma vez, preciso descrever qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido. Bem, o módulo do meu vetor resultante vai ser a subtração dos módulos entre os dois vetores, A e B. A direção é a mesma de A e B. Já o sentido, quem vai determinar é o vetor que possua o maior valor, o maior módulo. Então, observa aqui que, neste caso, o módulo de A é maior do que o módulo de B. A tem 7 unidades de módulo, enquanto B tem apenas 4 unidades. Então, quem vai mandar no sentido é o vetor de maior módulo. Por isso que o meu resultante aqui está apontando para a direita, que é o mesmo sentido do vetor A. Então, o sentido aqui vai ser o sentido
do vetor de maior módulo. Beleza? Então, segundo caso, vetores que têm mesma direção e os sentidos são opostos, eu vou obter o módulo a partir da subtração entre os módulos de cada um dos vetores. A direção permanece a mesma de A e B e o sentido quem vai mandar é o vetor de maior módulo. Tranquilo? Terceira regrinha agora, vetores que têm direções diferentes. Então, eu vou pegar aqui um vetor A. Observa que esse meu vetor está na diagonal. Beleza? Então, está aqui o meu vetor A. Vou pegar um vetor B. Esses dois vetores A e B não têm nem mesma direção, nem mesmo sentido, certo? Porque o vetor A ele está na diagonal, enquanto o vetor B está na horizontal, direções diferentes. O vetor A aponta para cima, o vetor B aponta para a direita, sentidos também diferentes. Então, além das direções, os sentidos são diferentes nesse caso. E aí, como é que eu vou obter o vetor resultante para esses dois vetores? Vou ter que usar a regrinha do paralelogramo, beleza? Como é que é essa regrinha? Essa regrinha vai consistir em você pegar o vetor A. Então, vamos desenhar aqui o vetor A. E aí eu vou pegar o vetor B e vou colocar aqui, ó, coincidindo a origem de B com a origem de A. Então, tá aqui o vetor B. Então, fiz a origem dos dois coincidirem. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou traçar linhas pontilhadas paralelas a A e a B para formar o meu paralelogramo, beleza? Então, bora fazer essas linhas paralelas. Então, eu vou pegar aqui o meu vetor A e vou traçar linhas paralelas a ele. Então, tá aqui as linhas paralelas ao vetor A. E agora eu vou fazer essas mesmas linhas paralelas com relação a B. Bem, o meu vetor resultante, ele vai ter origem aqui na junção do vetor A com o vetor B e vai ter extremidade aqui neste ponto que eu vou chamar de P. Então vamos traçar aí o vetor resultante. Tá aí então o nosso vetor resultante R, que vai ser a soma do vetor A mais o vetor B. Observa que entre A e B existe um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E como todo vetor, eu vou precisar definir quais são as características dele, que é o módulo, a direção e o sentido. Beleza? Então, como é que eu calculo o módulo desse vetor? O módulo desse vetor vai ser dado por essa expressão. A resultante vai ser a raiz quadrada do módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, essa formulazinha que vai permitir calcular o módulo do vetor resultante.
Bem, a direção vai ser a da reta que sai de O até P. E o sentido é da origem O para P. Beleza? Bem, nós podemos ter um caso especial também quando eu tenho vetores que não vão ter a mesma direção nem mesmo sentido, porém eles podem estar perpendiculares entre si. Então, vamos aqui fazer. Então, eu tenho aqui um vetor A, o vetor B. Nota que eles não têm a mesma direção, nem têm o mesmo sentido, mas entre eles existe um ângulo de 90 graus. Como é que eu vou obter o vetor resultante? O vetor resultante, eu vou traçar de novo usando a regra do paralelogramo, retas paralelas ao vetor B, retas paralelas ao vetor A, e aí o resultante vai sair aqui, ó, da junção de A com B e vai até a extremidade aqui do ponto P. Vamos traçar então aí o meu vetor resultante. Tá aí então o vetor resultante R, tá? Usando a regra do paralelogramo. Isso aqui é a soma do vetor A mais B. Aqui é a origem. Bem, pessoal, nesse caso aqui, nós temos que levar em consideração a seguinte situação. O ângulo alfa é igual a 90 graus e o cosseno do alfa, portanto, vai ser zero. E aí, como é que você vai definir o módulo? O módulo vai ser definido a partir dessa expressão aqui, tá? Só que, quando nós formos calcular com o cosseno de 90 graus, essa expressão vai ser reduzida. Vamos reescrever isso aqui. Então, o que vai mudar é somente o módulo. Então, R vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno de 90. Isso aqui tudo dentro da raiz quadrada. Bem, como o cosseno vai ser zero, 2 vezes A vezes B vezes cosseno, esse termo todo aqui, ó, dá zero. Aí o que vai sobrar aqui é só A e B. Então, a resultante, né, o valor da resultante vai ser simplesmente a raiz quadrada do módulo de A mais o módulo de B. Beleza? E isso aqui é exclusivo para vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, vetores que estão perpendiculares entre si, como é o caso que eu acabei de destacar aqui, ó. Esse vetor A e vetor B formam um ângulo de 90 graus, beleza? Então, para fechar aqui a nossa aula, nós vamos falar sobre as componentes de um vetor. Para fazer essas componentes, eu vou precisar aqui de um plano cartesiano, y, x, vamos desenhar aí um vetor A qualquer, beleza? Então tá aqui meu vetor A. E eu vou descrever o vetor A partir das suas componentes no eixo x e no eixo y. Então vamos aqui fazer a decomposição desse vetor em x e em y.
Então, aqui eu tenho a componente AY. E aqui eu tenho a componente AX. Bem, para determinar essas componentes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este AX e vou transladar ele aqui para este ponto. Qual é o meu objetivo ao transladar AX aqui para este ponto? Eu vou fechar este triângulo que tem uma certa inclinação com o eixo X. Então, eu tenho um ângulo θ formado. Então, aqui está AY, beleza? Lembrando que eu posso fazer esse movimento de translação do vetor. Eu posso levar ele para onde eu quiser, desde que eu não mude a sua direção, nem o seu sentido. Beleza? Então, fechou aquele triângulozinho ali, eu vou usar trigonometria para determinar quem é AX e quem é AY. Beleza? Só lembrando, definições importantes. O seno de um ângulo qualquer, θ, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer vai ser o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. E neste caso aqui, desse triângulozinho que a gente formou aqui, a hipotenusa é o módulo do vetor A, beleza? Então nós vamos escrever aí as componentes do meu vetor na direção x e na direção y. Então, para descrever em y, nós vamos tirar o seno, beleza? Então, o seno do ângulo vai ser cateto oposto, quem é? É o AY, sobre a hipotenusa, que é o A. Como o meu objetivo é achar AY, o que eu vou fazer? Vou pegar o A que está aqui dividindo, jogo ele para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então, assim, eu vou obter a expressão para determinar a componente AY no meu vetor. Então, vai ser AY igual a A vezes o seno do θ. Beleza? Agora, nós vamos determinar a componente AX. Então, AX vai ser cosseno de θ igual cateto adjacente ao ângulo. Adjacente a θ é o próprio AX. E a hipotenusa é o módulo de A. Daqui, então, nós vamos tirar aqui. AX vai ser igual ao módulo do A vezes o cosseno de θ. Essas relações são tomadas com o ângulo θ em relação ao eixo x, tá? Então, isso é importante aí que você observe na hora de fazer a decomposição dos vetores. Então, essas duas relações aqui que eu acabei de circular, você precisa saber para trabalhar com os vetores. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.